Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos! A gente começa mais uma semana de crescimento, de elevação e sem dúvida nenhuma de um entendimento muito atual, interessante e muito relevante, sem dúvida nenhuma, para a nossa vida. E essa semana estamos diante de Parashat Matot. A Parashá que vai começar falando, na realidade, sobre votos e juramentos. Nós já vamos falar disso, mas geralmente, num ano que ele não é bissexto, onde nós não temos 2 meses de Adar, ou seja, como aconteceu em 5.779, quando tivemos Adar Aleph e Adar Bet, Adar 1 e Adar 2, geralmente a Parashá Matot, ela sempre cai com a Parashat Masei, que é a última Parashá do livro de Bamidbar, ok? Que é o 4º livro da nossa sagrada Torá, e geralmente a gente meio que passa batido por Parashat Matot para falar um pouco mais de Parashat Masei, que finaliza e vai contar as 42 viagens do povo judeu desde a saída do Egito, e 42 viagens que eles tiveram durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, logo antes de entrar na terra de Israel. Só que essa semana a gente ganhou um presente incrível. Aqui na terra de Israel, a gente lê somente Parashat Matot. Fora de Israel, ainda vai ser lido a Parashat Pinchas, que foi lida em Israel na semana passada. E na semana que vem, aqui em Israel, nós vamos ler a Parashat Masei. E fora de Israel, as 2 Parashiot, Matot e Masei. E com isso vamos terminar o Sefer Bamidbar na semana que vem. E aí, a partir daí, estarmos juntos em todas as Parashiot. Então, a gente agora vai se focar um pouco mais em Parashat Matot. Se a gente fosse perguntar, se eu quiser fazer um resumo sobre o que fala Parashat Matot, a Parashat Matot fala principalmente de 3 assuntos e nós vamos falar eles que aparentemente parece que não tem nenhuma ligação, mas a gente vê que eles têm sim uma ligação muito interessante. A Parashat Matot, como nós falamos, ela começa tratando dos votos e juramentos que uma pessoa ela vai fazer. A gente vai já entrar muito forte nisso e muito profundo nisso. Depois fala o pedido de Hashem para Moshe para vingar o nome de Deus dos Midianim, dos Midianitas, que sem dúvida nenhuma entraram naquela famosa, quando a gente falou da Parashat Balak, nós falamos que Balak era do povo de Moab e ele pegou o pessoal de Midian e Bilam, né, o grande profeta Bilam, que a gente sabe tudo que ele fez, tudo que ele tentou fazer de amaldiçoar o povo e só saiu bênção da boca dele. Mas Midian entrou numa briga, entrou numa guerra que não era dele. Então Hashem falou, vocês precisam vingar o meu nome. Tem muita coisa interessante também aqui. E por último, nós vamos ver um pedido que aconteceu, ok? De 2 tribos e meia, a tribo de Gad, ok? A tribo de Dan e de Chetzi Shevet Menashe. E da meia tribo de Menashe, que eles chegam até Moshe e fazem um pedido um pouco estranho no início, mas a gente vai ver que tem uma continuação muito interessante. Então vamos agora nos aprofundar, porque a grande pergunta é, a gente olha esses assuntos e eles parecem desconectados um com o outro. Eles parecem assuntos que aconteceram um pouco antes da entrada na terra de Israel, como nós falamos, já que na semana que vem nós vamos terminar o Sefer Bamidbar com as 42 viagens, e no Sefer Dvarim será um resumo, é o último mês, todo o Sefer Dvarim é o último mês da vida de Moshe Rabbeinu, nosso grande líder, que não teve o mérito de entrar na terra de Israel, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que entender que existe uma conexão aqui muito forte. Então vamos começar logo no início. Logo no início da Parashá, a Parashá começa assim: Vaidaber Moshe el Rashei Matot. Moshe falou com os líderes de cada tribo, Livnei Israel lemor, para os filhos de Israel, dizendo, Ze adavar asher tzivah Hashem. Isso é o que Deus ele ordenou. Logo Rashi, no início da nossa parashá, vem e fala o seguinte: por que Moshe veio falar com os Rashei Matot, com os líderes? Geralmente, quando Moshe quer passar uma mensagem, ele passa para todo o povo. Não é verdade? Deus ele chama Moshe e fala, Daber el Bnei Israel. Fale para o povo de Israel, para os filhos de Israel. O que aconteceu aqui? Fala Rashi, Halak kavod lanesiim. Ele resolveu dar honra para os príncipes, para os líderes das tribos, lelamdam tchila,
para ensinar para eles sobre esse assunto inicialmente, em primeiro lugar, Israel, e depois, essa lei que a gente vai falar agora, que é a lei dos votos e juramentos que uma pessoa faz com a sua boca, depois isso seria ensinado para os filhos de Israel. Ok? E aí continua falando, é interessante que dentro do passuco a gente vê muito a palavra, né, lemor, de dizer, zeadavar, que também vem da palavra dibur, e já nós vamos falar disso. E continua assim: Ish, um homem, que idor neder lashem, quando ele fizer um juramento para Deus, ou ishavash vual lesorissar al nafsho, ou quando ele trouxer para a sua vida alguma proibição na sua alma, lo yachel devaro, kechol ayotze mipiv yaseh, o que sair da boca dessa pessoa, yaseh. O que é yaseh? Ele tem que cumprir. Então aqui a gente já começa a entender e fala, opa, tem alguma coisa interessante. Se uma pessoa faz uma promessa, um juramento para Deus, a gente não vai falar agora na diferença que tem de neder e de nedavá, a gente não vai entrar agora nesse detalhe, são detalhes muito interessantes, muito profundos também, quem puder se aprofundar nisso vale a pena, mas a gente bemet não tem tempo disso. Ele fala, se você fez isso, o que sair da sua boca, olha, faça. O Urash aqui, ele fala algo fora do normal, que sempre quando a gente escuta ou quando a gente presta atenção no Rashi, parece algo tão pachuto, parece algo por um lado muito simples, mas cada palavra do Rashi tem explicações e comentários. Nós temos livros que explicam os comentários do Rashi, mas a gente tem que entender o que ele fala aqui. Fala o seguinte: o que é neder? O que é esse juramento, essa promessa? Aomer arei alai konem shelo ochel ou shelo esse devar ploni. Eu estou fazendo uma proibição para mim que eu não vou comer ou não vou fazer algo. E agora filo nishba sheyochal nevelot. Ou ele pode fazer um juramento com o nome de Deus de que ele vai comer nevelot. Nevelot são coisas proibidas. Ele jura que ele vai comer. Fala o Rashi: ani kore alav kekol hayotze mipiv yaseh. Mesmo que comer nevelá é algo proibido, fala o Rashi, eu chamo ele para o que saiu da boca dele, já que ele não guardou o que saiu da boca dele, ele não teve cuidado e ele falou algo de uma forma qualquer, eu vou obrigar ele a fazer, mesmo que isso é uma proibição da Torá. E continua o Rashi e fala: Talmud lomar lesor isar et hamutar velo leatir et asur. Ou seja, o Rashi então ele termina e fala, a gente poderia pensar que a boca deles pode chegar nesse ponto. Fala o Rashi, isso vem nos ensinar que isso vem proibir algo que é permitido, mas não permitir o que é proibido. Ou seja, a pessoa, por mais que ele não utilizou a boca da maneira correta, fala o Rashi, ele não tem a possibilidade de permitir a ele mesmo algo que a Kadosh Baruch Hu, ele proibiu. Até aqui tudo bem. Só que vem um outro Rashi, no mesmo passuco que ele fala o seguinte, pessoal, está escrito Lo Yachel Devaro. Algo que Yachel, a gente vai entender o que é isso, Devaro, a sua palavra. Vem o Rashi e fala, pessoal, Kemo Lo Yachalel Devaro, Lo Yase Devarav Chulin. Fala o Rashi que a pessoa tem que tomar cuidado para não fazer que a sua boca seja chulin. O que é chulin? Chulin vem da palavra chol. Chulin vem da palavra comum. Chulin pode vir também da palavra que profano, que não tem dono. Quando a gente fala, por exemplo, da ideia de Hilul Shabbat, de profanar ou de não cumprir os preceitos que nos foram ordenados em relação ao Shabbat, nós usamos a palavra o quê? Hilul Shabbat. Profanar Shabbat, descumprir Shabbat, porque a pessoa pega o Shabbat, que é Kodesh, que é sagrado demais, e ela transforma isso em algo Hol. A pessoa transforma isso em algo profano, em algo comum. A pessoa que ela não entende a importância do Shabbat, a pessoa que não entende que o Shabbat, como nós falamos no Lechadodi, ele é o Mekor Berachá, ele é a fonte de todas as bênçãos que a gente tem na nossa vida. E a pessoa que faz
da forma que tem que fazer, ela vê isso claramente diante dos seus olhos. Ela só precisa provar o gostinho do Shabat, mas o gostinho correto, sem dúvida nenhuma, não gosto errado. Mas o que essa pessoa faz? Ela pega o Shabat, ela pega do chá do Shabat e ela transforma isso num dia comum. Ai, é muito difícil andar, então eu vou andar de carro. Eu vou andar de carro porque eu vou estar descansando mais. Mas você pegou a essência do Shabat, você pegou o que tem de mais sagrado no Shabat e você transformou isso em algo comum. Fala o Rashi, com a nossa boca é exatamente, pessoal, o mesmo conceito. A nossa boca, ela é sagrada. A possibilidade que nós temos de falar, ela é sagrada. Então fala o Rashi, lo yachel devaró, não faça com que a sua boca seja algo hol, seja algo profano, seja algo sem limites, seja algo que literalmente você não pense antes de falar. Porque a gente tem que saber, pessoal, o movimento hassídico, ele fala uma coisa muito interessante. Quando a gente pega o nosso corpo, ele fala o seguinte: quando a gente pega na nossa cabeça, ok? Todos os nossos órgãos que nós temos aqui na nossa cabeça, a boca, ele é o mais baixo. O mais baixo não que ele é o pior, porque por um lado, ele é o mais baixo de todos. Ou seja, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Claro, a Gemara já aprende daqui porque a gente precisa falar muito menos do que olhar o que é bom e o que é certo e o que é permitido, e ouvir também o que é bom, o que é certo, o que é permitido. Mas nós temos que falar menos. A Gemara fala que Rahamim, muitos sábios, procuraram a melhor maneira de viver a vida, e o que eles encontraram de mais importante era esticar. Muitas vezes não precisar falar, não precisar profanar a boca, não precisar achar que a gente pode falar tudo e que a gente precisa falar tudo e etc, etc, etc. Só que por outro lado, quando a gente pega os nossos membros inferiores, do pescoço para baixo, a boca, ela é o que tem de mais elevado, digamos assim. Ela é o primeiro órgão logo acima, porque a nossa boca, ela tem uma possibilidade interessante. Aqui no nosso cérebro, a gente tem Chokhmah, a gente tem Binah, a gente tem Da'at, 3 níveis de inteligência, e normalmente a parte de baixo do nosso corpo, ela é uma parte pra gente o quê? Fazer os nossos atos. A gente poderia até falar, de acordo com a Hassidut, que essa parte é a parte espiritual, digamos assim, e a parte de baixo é a parte macia, a parte material. Vem a boca, de acordo com a Hassidut, e ela une esses dois. Ela une o que você tem de ato com o que você tem aqui na sua mente. E a pessoa que não usa a boca para ligar esses dois, assim como acontece na nossa vida, da gente encontrar o equilíbrio do quanto a gente tem que leasquia, o quanto que a gente tem que investir na nossa espiritualidade e na nossa materialidade, sem dúvida nenhuma, através de trabalho, através do dia a dia. Por outro lado, a gente não pode esquecer da espiritualidade, que a gente tem uma Neshama terrorá, a gente tem uma alma pura, que a Kadosh Baruch Hu deu pra gente, que nós precisamos alimentá-la todos os dias. Não só Shabbat, não uma vez por semana, todos os dias, pessoal. Precisamos alimentá-la. E aí, a gente tem algo aqui muito interessante. Porque a boca, ela tem a possibilidade de criar uma metziut. A nossa boca, ela tem a chance de criar uma realidade nova no mundo que não existia. E eu vou dar para vocês um exemplo muito claro. Quando nós falamos de Pesach, você pode olhar, quiser voltar lá no vídeo de Pesach que a gente fez, nós falamos muito que Pesach é Pesach, é a boca que fala. Nós falamos muito que Pesach é a festa também da educação, falamos da educação dos nossos filhos, falamos da nossa educação, sem dúvida nenhuma, da importância também que a gente tem na fala. Só que a ideia de Koch HaDibur, do poder da fala, que eu quero talvez trazer agora, é uma ideia totalmente diferente. Pessoal, a gente sabe que quando Hashem cria o homem, ele coloca no homem, está escrito, Vaipar be'apar nishmat ruach haim, ele soprou o alento da vida no homem, né? Tem discussão de que foi isso, a maioria dos comentaristas falam que foi a nossa Neshama, mas o Unkelus, aquele comentarista que escreve em aramaico, que logo do lado do texto da Torá a gente lê ele fala que é isso que ele soprou o alento da vida. Ele deu para o ser humano a capacidade de falar. O ser humano agora ele é chamado do Medaber,
é a pessoa que fala, é o que tem a possibilidade de criar uma metziut. E agora preste atenção como isso é fortíssimo, pessoal, porque nós temos aqui na nossa vida uma ideia de que se Chas v'Shalom uma pessoa agora, o fulano, ele resolve inventar algo. Ele resolve inventar alguma história sobre uma outra pessoa, ou sobre algo até mesmo que aconteceu com ele, ele resolve contar isso para alguém. O que Be'etzem ele fez? Além de mentir, além de enganar, a gente não vai falar aqui sobre Lashon Hara, não é essa a nossa ideia, mas ele criou no mundo uma nova realidade. Uma realidade é verdade que é uma realidade mentirosa. É verdade que é uma realidade que não existe, mas para a pessoa que está ouvindo, porque ele tirou algo da sua boca, a pessoa que está ouvindo, ela criou uma nova realidade, seja sobre o que aquela pessoa é, ou seja sobre algo que aconteceu no mundo. Ou seja, o dibur, a fala, ela cria uma metziut, ela cria uma realidade. E, gente, nós não podemos esquecer em como isso é tão importante. Porque, por um lado, eu posso criar algo construtivo, algo bonito, algo independente, algo inovador. Por outro lado, essa mesma fala, ela pode ser destrutiva, ela pode ser corrompida, ela pode ser mentirosa. Olha que coisa fora do normal a Kadosh Baruch Hu ele deu para cada um de nós. A capacidade que nós temos de utilizar nossa boca para criar realidades. Por isso que muitas vezes, quando nós estudamos Torá, é importante que nós possamos não só ler com os nossos olhos, mas também fazer com que a nossa boca fale o que nós estamos estudando. Por exemplo, quando nós fazemos a Amidah, ou quando nós fazemos Shema Israel, ou quando nós fazemos a nossa Tefilá, sem dúvida nenhuma, é importante que a gente não só mexa os nossos lábios, ou não só leia, mas que a gente consiga escutar um pouco do que a gente está falando. Por quê? Porque a fala cria uma realidade. A fala, ela tem a chance de criar algo que até um segundo atrás não existia. Ou Deus me livre, essa realidade, ela pode, Deus me livre, destruir uma vida, destruir pessoas, destruir famílias, destruir filhos, Chas v'Shalom. E a gente tem que entender, pessoal, que o Rashi está falando aqui, pessoal, a boca de vocês é sagrada. A boca de vocês é algo Kodesh HaKodashim. E vocês têm que tomar cuidado. Porque, pessoal, hoje em dia, uma das coisas que mais se fala no mundo é a famosa expressão Chofesh Habitui, liberdade de expressão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? A gente está em Israel, Baruch Hashem, a gente está numa sociedade democrática, que cada um pode falar o que quer, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente sair um pouquinho da nossa área e a gente começar a ver os países ao nosso redor, os países árabes que estão em nossa volta, a gente vai ver que lá a pessoa não pode expressar o que ela é ou o que ela quer de verdade. Ela tem que ser, ela tem que abaixar a cabeça e absolutamente fazer o quê? Somente você tem que ser o que eu quero. Você não tem chance de falar. Então a liberdade de expressão é óbvio que ela é boa, ela é positiva, ela cria realidades. Por outro lado, pessoal, quando a gente pensa na liberdade de expressão, muitas vezes a gente olha e fala, uau, cada um fala o que quer. Cada um utiliza a sua boca para coisas que podem destruir a gente aqui em Israel. Para quem está acompanhando, eu acho que a gente sempre tem que tentar ligar com a nossa vida. A gente está no momento de, mais uma vez, ter eleições. Em setembro, vai ter de novo eleições aqui em Israel. Não se conseguiu formar, né, um governo, uma coalizão, diante das últimas eleições que aconteceram aí nesse ano. Israel está se preparando para, mais uma vez, ter eleições em setembro. E você escuta muitas vezes os políticos falando, eu sei que político é quase igual em todo lugar do mundo, vamos botar assim, mas o que se fala muito aqui é que ao invés de você trazer, de criar sua realidade, ao invés de você mostrar o que você tem de bom, o que você pode oferecer, o que você fez, o que você pensa em fazer, como você quer melhorar a economia, a tzavá, a educação, as pessoas estão utilizando o tempo delas para somente destruir o outro. Eu não estou mais preocupado com o que eu posso fazer, com o que eu posso dar para o mundo, com o que eu posso trazer. A minha preocupação agora é somente acabar com o outro, em trazer o que o outro fez, o que o outro não fez, o que aquele e aquela fizeram.
Ou seja, as pessoas agora, elas usam a boca, o que tem de sagrado, vai santificar o seu trabalho, vai santificar o mundo, vai fazer coisas boas. Não, você pega isso para destruir o outro, porque enquanto o outro estiver de pé, oi vavoi. E sem dúvida nenhuma, pessoal, essa ideia ela tem uma ligação muito grande com as 3 semanas que a gente se encontra. No último domingo, nós jejuamos. Nós jejuamos para começar o período das 3 semanas até culminar em Tisha B'Av, o dia mais triste, sem dúvida nenhuma, do nosso calendário. E a gente tem que parar para pensar, o que eu tenho que fazer? Será que essas 3 semanas elas são só uma lembrança do passado? É claro que não. Você lembra do passado, mas você tem que entender que você precisa consertar algo. Você precisa olhar algo de uma forma diferente. A sua teshuvá, ela não tem que ser só pelo passado. Ela tem que ser em relação à sua vida também. E a gente tem muito para consertar, pessoal. Muito para consertar. Por isso que o Rashi fala, não esqueça que a sua boca, ela é sagrada. Não faça a sua boca algo hol. Não deixe que tudo saia da sua boca. A gente sabe que quando a gente pensa algo, se ele está ainda no Olam HaMachshavot, no mundo somente do pensamento, até aqui está tudo bem. Ou seja, por mais que a gente às vezes pense em coisas negativas, mas é muito importante a gente não fazer isso sair para o mundo, porque a gente cria uma realidade com o que a gente fala. A Kabbalah fala coisas fortíssimas sobre Koach HaDibur, pessoal. Fala coisas muito fortes sobre a força que a pessoa tem no que ela fala, porque às vezes o que ela fala pode despertar coisas no mundo espiritual que a gente realmente não tem ideia e obviamente a gente não quer. Por isso também que é algo muito interessante, quando uma pessoa vai trazer algum exemplo de algo negativo que pode acontecer, é muito importante que ela não fale, por exemplo, vamos supor, Deus me livre, que aconteceu alguma coisa ruim comigo, ou com alguém da minha família, ou com algum amigo, ou com alguma pessoa que ela conheça. A gente não fala nome. A gente fala Plone, Almone, Fulano, Ciclano. Vamos supor que aquele Fulano, Deus me livre, não sei, aconteceu alguma coisa ruim com ele. A gente não pode nem falar sobre isso. Você nunca deve utilizar alguém que você conheça, porque através da sua fala, você pode criar uma realidade, isso pode mexer o mundo espiritual, e Deus me livre alguma coisa que ia acontecer. Claro, tudo diante da vontade de Hashem, em nome milvador, não tem nada acima dele, tudo conforme o desejo dele. Mas a gente tem que tomar cuidado para não trazer e não fazer com que a nossa palavra seja algo profano, seja algo rolo, seja algo que a gente fale, não. A nossa fala é o que conecta a nossa inteligência com as nossas atitudes, como nós falamos no início. Logo depois, nós temos, como falamos, o segundo assunto, que é o assunto da guerra contra Midian. E tem um passuco aqui interessante que conta que Am Israel, ele matou os 5 reis de Midian, e termina falando assim, Ve'et Bilam ben Beor, aquele Bilam que tentou amaldiçoar o povo judeu, Argu Becharev, eles mataram com a espada. A grande pergunta que tem aqui, por que tem que enfatizar que eles foram mortos através da espada? Então fala o Rashi também, Rashi Kadosh fala o seguinte, pessoal, o Baal Israel, esse Bilam veio contra o povo judeu, Ve'chlifu manuto beumanutam, ele trocou a profissão dele com a nossa profissão, a profissão do nosso povo. Porque Am Israel, de que maneira ele se salva? Ele se salva através da sua boca. Tfilah, a nossa prece, a nossa conversa, o momento que a gente dá o nosso coração para Kadosh Baruch Hu, e Bakashá e pedido. Bilam, ele quis trocar com a gente. Ele tentou usar a palavra que é a nossa profissão, é a nossa essência, está na nossa raiz, pessoal, sem dúvida nenhuma, no nosso DNA. Ele tentou usar o que a gente fez, o que é a nossa essência, para o mal. Fala o Rashi, o Baú, Vetafas umanutam lekalelam bepiv. Ele veio e ele quis agarrar a nossa essência para poder amaldiçoar com a boca. Af embau alav echlifo manutam beumanut aumot. Fala o Rashi, também a Israel nesse momento ele trocou. Como assim ele trocou? Já que os povos, para poder ganhar,
eles precisam de espada. A gente também nesse momento trocou com Bilam. A gente utilizou da espada para poder acabar com ele. Shebaim becherev. Os povos, para vencer, pessoal, eles querem espada, não é verdade? Vamos lembrar os gregos, vamos lembrar dos romanos, vamos lembrar dos babilônios, de que maneira que eles queriam mostrar que eles são mais fortes? Através da espada, através da matança. Eu quero matar, eu quero te destruir. Am Israel não. Am Israel precisa muitas vezes matar, precisa muitas vezes destruir quando o inimigo ele quer nos fazer mal. Mas a força, a nossa emuná, a nossa essência, ela está na nossa boca, ela está na nossa tefilá. Nós sabemos que sem tzavá, sem o exército de Israel, a gente não seria nada. Mas quem protege esse exército, pessoal? É a nossa boca. Vocês devem ter escutado já histórias e mais histórias de soldados, de comandantes, religiosos e não religiosos, que falaram, olha, estava tudo perdido, a gente não tinha mais esperança, e a gente abriu a boca, fez um Shema Israel. A gente ouviu alguma coisa e de repente parece que o mundo começou a proteger a gente. A gente pode falar dos mísseis, pessoal, que caem em Israel, que caíram, a gente espera que não caia mais, mas a gente sabe que é uma realidade. Como milhares de mísseis não atingem? Porque a gente tem algo que protege. E essa força dessa proteção vem com a nossa essência, com a nossa tefilá, com a nossa bakashá, com os nossos pedidos. Hashem, por favor, protege a gente. Olha a nossa força. Só que ele faz questão de enfatizar que Bilam morreu na espada, porque Bilam tentou usar a nossa essência para amaldiçoar. Ah, Bilam, você quer fazer isso? Então eu vou usar a sua essência também para te tirar do mundo. E o último assunto que nós falamos é o pedido da tribo de Gad, Reuven e da Hetzi Shevet Menashe. No início eu falei Dan, eu peço desculpa, mas é Gad, Reuven e a meia tribo de Menashe. Eles chegam para Moshe e falam, Moshe, a gente tem muito rebanho. Eles usam a boca dele de novo. Moshe, a gente tem muito rebanho, por favor, deixa a gente ficar por aqui. Aqui é uma terra que tem muita água e etc. Deixa a gente ficar por aqui, a gente vai construir um lugar para o nosso rebanho e uma casa para os nossos filhos. Vem Moshe e fala, olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque no momento que vocês falam que vocês querem ficar Me'ever Yarden, do outro lado do Jordão, vocês estão falando que não vão entrar em Israel, vocês vão desencorajar as pessoas. Eles falam, Shalom, mas a gente não quer isso. E Moshe Rabbeinu vira para eles e responde e fala, olha, a Kadosh Baruch Hu aceita isso com duas condições. A condição de que na guerra para conquistar Israel, vocês vão ser os primeiros, e a segunda condição é a seguinte: primeiro vocês vão construir casa para os seus filhos e depois um lugar para o seu rebanho. Vocês me pediram, usaram a boca de vocês para mostrar qual é o principal para vocês. Vamos construir um lugar para o nosso rebanho. E depois para os nossos filhos. Vocês pegaram o que é Icar, que são os filhos e a família, o que é o principal, e transformaram no tafira, no que é secundário. Moshe Rabbeinu fala, não. Primeiro, ele usa a boca. Você primeiro precisa o quê? Fazer com que tenha uma moradia para os seus filhos, preocupação com a educação dos seus filhos, porque esse é o principal, para depois, sem dúvida nenhuma, pensar no secundário, que é o rebanho, é o sustento, e etc, etc, etc. Ou seja, pessoal, a gente vê que está tudo interligado. Tudo vem de acordo com a palavra. Tudo vem de acordo com a nossa expressão, com a maneira que a gente tem de se expressar, sem dúvida nenhuma. E só para a gente poder terminar, como não poderia ser diferente, eu queria trazer para vocês duas partes muito pequenas do Rav Kook. O Rav Kook em Orot HaKodesh, no Derech HaKodesh, ele ensina como chegar no caminho da Kedushá, da santidade, de ser sagrado. Ele fala o seguinte, pessoal, que Kol Dibur Poter Utzinor Baneshama. Cada fala, como nós falamos, além de que ela cria uma realidade, ela cria um canal de ligação com a alma. Me'ayen oto atochen she'adibur chatzuv misham. Ou seja, a Neshama, ela é um mayan, ela é uma fonte, ok? Da essência daquela fala. Alken kol dibur shel Torah, chokhmah u'musar. Qualquer fala de Torá, sabedoria e ética, ou seja, dibur, bonito, coisas boas que saem da nossa boca. Kalvachomer shel dvekut elionat tehorá, muito mais quando uma pessoa quer se ligar de uma forma pura com Deus. Poteach petach shel kedusham mefuleshet,
cria uma porta de algo que é sagrado, fora do normal, extraordinário, incrível. וגלי הנפש הרוחניים עומים ומתנועים תמיד מכוחו של הרעדת הדיבור בכל ספירותיכם. E ele fala que as ondas que uma alma sagrada e espiritual, a maneira de como ela vai viver, depende do que essa pessoa ela está, sem dúvida nenhuma, falando. E só para a gente terminar mais uma parte que é muito, mas muito forte, ele fala o seguinte: Earat Ruach HaKodesh, ou seja, se o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, ele vai aparecer, fala, Mevareret le'adam et hagodel shebekoach hadibur. Depende, ele vai ficar claro na pessoa de acordo com a força que essa pessoa ela tem nas suas palavras. Et hamifal hagadol shel ma'ut hadibur. A grande fábrica, digamos assim, da essência da fala dessa pessoa. E matseget bebeirut le'einai rucho. O como que a pessoa fala vai corresponder de quem essa pessoa é de verdade. Eich nishav kol dibur mereshit yetzirato ad itglamuto lechlal dibur. Ou seja, como que essa pessoa ela vai pegar a fonte de tudo, ela vai utilizar a boca dela para revelar no mundo, sem dúvida nenhuma, a Kedushá, a santidade. E pessoal, o Rav Kook, em outro lugar, ele fala também que a pessoa ela é medida pelo que ela fala. Se você quer ser uma pessoa boa, se você quer ser uma pessoa elevada, toma cuidado com as suas palavras. Lo yachel devaró, como nós começamos, não faça sua boca profana. Não pegue algo sagrado, incrível, lindo que você tem, que você pode criar realidade, construir. Não faça com que isso vá para o outro lado. Não faça com que isso vire algo profano, pessoal. Que a gente possa colocar na nossa vida Kedushá, que a gente possa trazer para a nossa vida, para a nossa relação do nosso dia a dia, a nossa fala, para que essa nossa fala possa construir mundos e, Deus me livre, não destruí-los. E com isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai voltar no Unkelus que ele fala. O que é algo tão, esse alento da vida? É a força que a gente tem de falar. Vamos usar a nossa fala para o bem, para o melhor. E sem dúvida nenhuma com isso, pessoal, a gente vai fazer tchuvá de tudo que aconteceu de ruim nessas 3 semanas que nós estamos agora passando, e que através disso nós possamos ver diante dos nossos olhos, aqui em Yerushalayim Irakodesh, a redenção completa, e que seja em breve dos nossos dias. Amém ve amém. Shabbat Shalom.